gente não pode ver as consequências como uma grande avalanche de coisas ruins. Sim. As consequências também podem ser o despertar da sociedade para um novo olhar sobre isso. Sim. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que ações como essa aqui, tanta coisa que a gente tem visto, utilizar-se da mídia positivamente, né? O ensino, cursos e tudo mais, isso tudo é muito bem-vindo, porque também mostra um outro lado, abre os olhos da sociedade, abre os olhos dos jovens. Precisa ter essa esperança, né? De que nem todo mundo vai jogar veneno, né? Alguns vão adubar, né? Alguns vão querer fazer de outra maneira ali. Então, gente, estamos aqui em mais um podcast, Pessoa, Sexo e Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje eu estou aqui com essa pessoa magnífica, que é a Michele Lobo. Qual é o nome de casado agora? Rodrigues Lobo Cunha. Rodrigues Lobo Cunha. Casada, esposa do Marcelo, mãe da Helena, do Mateu e também professora de História aí há muitos anos, ela vai especificar isso daí. E membro da comunidade católica Shalom aqui em Sorocaba. Estamos em Sorocaba, aqui num parque privado que a Michele tem na casa dela. Então, Michele, para nós é uma grande alegria conversar com vocês. Nós queremos falar um pouco sobre essa dimensão das consequências da revolução sexual e talvez até dessa, digamos assim, dessa busca da pessoa humana durante a história, né? Que a gente vai falar de toda a história da humanidade, né? O objetivo não é esse. Não dá tempo. Sobretudo dessa história recente agora, né? Dessa grande reviravolta que vivemos aí no meio do século XXI, né? 20 para 21. 20 para 21, né? Aqui, ali nos anos 60, né? Anos 70. Michele, muito obrigado. Quanto tempo você é professora aí de História? Olha, já fazem quase 22 anos. 22 anos? Começou jovem, né? Muito jovem, viu, gente? Eu era um bebê quando eu comecei, mentira. Comecei bem jovem. E de lá para cá muita coisa mudou também no ensino da própria história, né? Eu achei interessante o Davi falar um pouquinho, né, me propor essa questão de falar da revolução sexual, porque dentro da história a gente fala de muitas revoluções e a revolução sexual ela não é abordada em sala de aula, não é uma coisa que você vai chegar por um aluno e mencionar. Nós vamos falar sobre a revolução sexual. Ela está intrínseca ali, ela no meio dos contextos, né, das guerras, das transformações, dos grandes eventos como o Iluminismo, o Renascimento, essas coisas você vai vendo inserido, né, a questão humana. E é isso, assim, então eu sou professora de História já há um bom tempo, imagina, eu comecei lá no início de 2000 e hoje em dia muita coisa a gente não pode nem falar como professor, né, em sala de aula, não dá para abordar, porque ou você está sendo extremista em algumas ideias, você está excluindo outras, ou você tem que se moldar dentro de um quadro de esquerda ou disso, enfim. Então, se você questiona uma questão humana, você está sendo machista. Se você questiona... Como se estivesse questionando, julgando a pessoa e não o tema, né? E não aquele assunto. Exatamente. Né? E não se fala dos contextos, né? Esses dias eu estava fazendo uma leitura sobre a guerra, a Primeira Guerra Mundial, em que as mulheres tiveram que assumir suas casas. E nesse contexto, as mulheres não deixaram de serem mães e ficarem cuidando dos filhos, por exemplo, né? Pegando esse contexto do feminismo, né? E elas não deixaram suas casas, elas assumiam a casa porque muitas delas tinham que trabalhar nas fábricas e muitas tinham que continuar sendo mães, né? Ter a presença materna, elas não excluíam uma coisa da outra. E foi um contexto adverso, porque o homem não estava presente. Não é porque ela não queria ter o homem ali. Entendeu? Sim. E aí você abordar isso hoje em dia, como falar disso com os alunos, com o jovem, com a sociedade, né? A mulher vivia aquilo ali como temporário. Ela não queria estar naquele contexto. Algumas achavam que sim, né? Poderiam trabalhar também, mas nunca excluir a figura materna. Nunca deixarem de serem donas de casa e também fazerem seus trabalhos, né? Como é algo que até é meio intrínseco, totalmente intrínseco da mulher, né? Sim. Esse ser mãe, uma vez dinamismo, né? Eu até já falei uma vez aqui num desses podcasts sobre uma pessoa que eu conheço, estudou na Alemanha, doutora e não sei o quê, trabalhava em laboratório, mas para poder ser mãe,
ela teve que deixar o laboratório porque era perigoso, né, para criança, para a gravidez, né, que ela vivia o período da gestação. Sim. Mas ela é uma pessoa realizada e agora ela voltou a trabalhar, né, claro. Talvez assim a nível de carreira ela perdeu um momento importante, né? Mas está trabalhando, está casado, está feliz. Mas, Michele, eu queria saber com você, a gente fala assim, a revolução, né? Uma revolução, fala da Revolução Francesa, né? Momentos fortes na história da humanidade. E a gente fala da Revolução Sexual, e quando a gente pega assim um pouco a história, nós vemos que em alguns pontos da história a gente vê figuras importantes falar de sexualidade, falar do corpo, falar de se libertar desse pensamento muito cheio de pudor que a gente tem, né? Uma prisão onde nós vivemos e onde a gente precisa se libertar. Talvez até o próprio Papa São João Paulo II falava, né, dessa dificuldade que a gente tem de falar de sexualidade, né? Assim, uma visão um pouco proibida, né? Uma educação sexual um pouco tolhida, talvez por algumas partes da própria Igreja Católica, né? Por alguns viés assim, da Igreja Católica. E aí, graças a Deus, chegou o Papa São João Paulo II e trouxe para nós a chamada teologia do corpo, né? Nos deu uma maior liberdade, uma nova visão. Mas assim, por que nós chegamos na revolução sexual? Né? Nesses anos 60, 70, você falou aí que toca nesse assunto um pouco misturado a alguns outros contextos, talvez nos Estados Unidos misturaram o contexto da Guerra do Vietnã, né? Na França ali, a gente teve a oportunidade de morar na França, a gente conversava com algumas pessoas lá, falavam na época aí 68, né? Mais de 68, toda aquela confusão, na própria Igreja Católica, os seminaristas jogavam as batinas assim das janelas, queimavam não sei o quê, toda uma revolução em tudo, né? Inclusive também na vivência da sexualidade, expondo o corpo, vivendo o ato sexual nas praças, né? Assim, por que chegar a esse ponto assim, então, para se tornar uma revolução e para se mostrar a sexualidade de uma forma assim um pouco, eu diria até de qualquer jeito, né? Assim, para mostrar que eu sou livre, né? Sim. Associar a liberdade a uma vivência doida assim da sexualidade. Isso que você falou é muito sério, né? Em relação a como mostrar uma revolução. Na história a gente aprende que revolução está vinculada à mudança, transformação. Para se existir uma revolução concreta, ela gera uma mudança. E parece que automaticamente na história as mudanças eram negativas. Ou eram distorções grandes, ou estava num contexto, a gente tinha que destruir tudo aquilo ali e fazer um outro pior. Não é assim, muitas vezes. Então, a revolução poderia ser algo positivo, poderia ser uma mudança para melhor, para o engrandecimento, o crescimento, uma valorização humana. Uma melhoria da vida humana, não. Acaba se tornando justamente o oposto, né? Como o Davi disse, nós tivemos a oportunidade de morar, né? Eu fui em missão para a França, o Davi também. E nós vivíamos concretamente o resultado da revolução na vida das pessoas. Tanto da Revolução Francesa, quanto da Revolução de 60, que é a do proibido proibir, né? Em que as pessoas elas já entram naquela questão do Estado laico de uma maneira que elas não aceitam nada que se sobreponham, nem o Estado, nem a igreja, nem nada pode cuidar delas. Elas são independentes e individuais e como indivíduo elas se perdem, né? Porque elas não têm mais o costume de viver na sociedade em regras sociais. E isso vai ser um impacto negativo, porque a mulher vai chegar, por exemplo, a um ponto de viver a questão da revolução sexual, do feminismo, de não se encontrar mais como mulher. Estou sendo muito... Ou a questão da sexualidade vai entrar num ponto que vai chegar a um nível desumano, né? Vai se desassociar da pessoa humana. Então isso, ao invés de ser uma libertação, se torna uma distorção. Né? A família se torna um ambiente negativo. Ser mãe não é bom, porque isso vai te tolir da liberdade, vai te impedir de trabalhar. O homem, ele não pode estar acima da mulher, então ele não pode cuidar da mulher, porque se ele fizer isso, já se nomina como machismo. A mulher não pode viver mais a sua vida materna ou no lar, porque isso faz com que ela se torne uma pessoa submissa, isso não tem a ver. E como você disse, São João Paulo II, ele veio trazer este olhar de amor sobre o próprio corpo, consequentemente sobre a vida, né? Sobre a vida, a relação humana. Na igreja, né, as pessoas falam, a igreja que castra, a igreja que oprime. A igreja católica tem a figura de Nossa Senhora,
que nada mais é do que uma imagem de uma mulher importante, que consegue fazer, e dentro do silêncio do ser mulher ali também, da sua vivência, muito, né? E ser a figura mestra de modelo para a mulher. Então, é muito estranho, né? Você sempre relacionar como se a igreja estivesse oprimindo, e não se vê que por trás dessa revolução sexual existe um interesse econômico, né? Que o que vai acontecer, né, a partir também das mentalidades comunistas e tudo mais que vão surgindo a partir daí, é isso, né? Vincular tudo à questão econômica. Luta de classe, então eu trago a luta de classe do patrão do empregado para dentro da minha casa. Né? Essa briga do homem e da mulher, né? Isso vai se tornar uma briga também, né? A gente estava até mencionando a escola de Frankfurt, né? Que chegou à conclusão de que ao invés de você gerar essa mentalidade de luta de classes dentro de uma fábrica, dentro do meio empresarial, do emprego, do trabalho, você coloca isso dentro da casa, dentro da família. A partir do momento que você destrói a figura dita moralmente correta do pai, mãe, filhos, isso já é entrar na luta de classe, né? Sim. E garantir uma revolução, né? E, enfim, é muita coisa, Davi. Sim, é muita coisa, né? Com certeza. Mas vamos por partes. Mas assim, a gente sabe que em 1960 surgiu a grande novidade, que foi a pílula, né, anticoncepcional, que trouxe talvez essa independência, né, da mulher, onde ela poderia ali viver o prazer, né, pelo prazer, de forma mais livre, né, sem estar atrelada à geração de uma vida, toda essa preocupação e tal, né? E a partir dali, nesses anos, se veio toda essa, como posso dizer assim, essa liberdade, né, onde veio essa possibilidade de se viver o prazer pelo prazer, né, sem o sentido da responsabilidade com o outro, com a vida que vem ali. E como é que você percebe as consequências, por exemplo, dessa revolução? Nós não somos dessa geração da revolução, né? Mas nós... Filhos da revolução. Filhos da revolução. Eu tinha até um professor de história que dizia isso, né? Ele dizia, eu tenho um filho, ele tinha um filho, né, que era usuário de drogas. Nossa. E ele disse, eu fiz parte da revolução, né, sexual, e eu sei que é um pouco minha culpa o meu filho hoje usar drogas assim. Porque eu fui a favor não somente do sexo livre, assim, mas também de tudo livre, né? Você ficar livre para fazer o que você quiser, né? Assim, sem ter nenhuma ligação moral com nada, né? Essa questão de consequência é muito delicada, porque nós estamos nos deparando com a geração pós nossa geração, né? Nós já somos pais de uma nova geração que já está absorvendo um outro meio completamente... É como se fosse assim, nós teve um incêndio, nós pegamos a brasa, a lenha e a cinza, a brasa, e eles estão pegando a cinza, entendeu? Que é como se fosse uma consequência muito pior, até. Porque a partir do momento que se prega essa emancipação da figura feminina, não é somente a mulher, né? Mas a questão do homem também sendo justificada até as infidelidades, porque a pílula garante isso, né? O próprio anticoncepcional, ele garante que a pessoa não tenha que ter um compromisso com a reprodução humana, com o matrimônio, nada disso. Ela tem um compromisso com o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Então esse é o único compromisso que ela até um parênteses, né? Outro dia eu estava no metrô e tinha aqueles grandes armários, assim, não sei como é que é o nome daquilo, com distribuição de camisinha de preservativo, né, livre, e o slogan era envolva-se com prazer. Nossa. Ou seja, e a época do carnaval, né? Que é mais então, ainda. E sempre agora, tá lá. Lá. Pois é isso sim, a questão é essa, não se tem mais um compromisso com o outro. É que às vezes as pessoas acham que quando nós falamos da questão do anticoncepcional, é só um moralismo barato. Mas não é, você tratar o outro como uma pessoa, não como uma pessoa, né? Como o São João Paulo II dizia, né? O outro não é um usar, né? Objeto, amar é diferente de usar, né? Isso é muito forte assim na teologia do corpo. Então você está usando o outro, ele é apenas um objeto de prazer e acabou. Você não mantém vínculos e os filhos não são bem-vindos, né? A ideia do mundo hoje é essa. Nós estamos nos deparando com uma sociedade que abomina a figura
da família mesmo, de ter compromisso, porque ter filhos não é simplesmente ter filhos, né? A gente não é só gerar e ter, que é a parte linda, assim, nós valorizamos a vida, esse contexto, que já é vida, só que também tem que criar, cuidar, então a sociedade prefere ter cachorro, né? Vamos ser sinceros. Ter bichinho é muito melhor, você pode chamar de filho, ele não faz nada, ele não precisa ir para a escola. E você não mantém um vínculo, as pessoas não querem manter relação com a outra, não é só a relação sexual em si, relação com o outro, compromisso, responsabilidade, né? Se responsabilizar pela vida do outro. Então isso abriu margem para muitas coisas, né? Por exemplo, hoje em dia, por que se prega tanto a ideologia de gênero? Por que se hoje em dia também é a consequência de tudo isso? Já que eu posso sentir prazer com o que eu quiser, então eu vou ter quem eu quiser e como eu quiser. Não preciso manter um vínculo familiar, né? Então, assim, é um público, por exemplo, com todo... vou usar os termos aqui, né? O público LGBT é um público que dá dinheiro, não é? É um público que dá dinheiro, que dá lucro. Nem todas as pessoas que pregam bandeiras por aí estão favoráveis em se preocupar com a vida do LGBT em si. Mas eles estão preocupados em ganhar dinheiro em cima deles. É business, né? A família não dá tanto dinheiro assim. Tanto que isso vem pregado desde a década de 60, até antes, né? Que eles, a gente tem que pensar economicamente, né? Esses filhos não vão dar lucro. Então não compensa. A família não compensa. Então as consequências são essas. Os jovens que chegam hoje, eles não vão fazer esse estudo histórico. Eles vão absorver aquilo que é lançado na cabeça deles. Sim. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu posso ser uma professora que chega lá e fala, gente, existem esses dois caminhos. Isso aqui aconteceu para que a sociedade fosse assim. Eu vou dar até um exemplo, tá bom? Pode falar. Da minha vivência. Uma aluna minha um dia chegou para mim e falou, professora, você é feminista? Eu peguei e falei, não. Ela falou assim, mas você é professora de história e é mulher. Então você vê que já existe um paradigma ali, né? uma estrutura formada como, enfim. Eu falei, não. Ela pegou e falou, mas por que você não é feminista? As mulheres foram oprimidas ao longo da história. As mulheres sofreram. Foi a libertação da mulher. Como assim? A mulher não é obrigada a fazer isso, aquilo, outro. E eu coloquei dessa maneira para ela. Eu falei assim, eu prefiro trabalhar junto do que trabalhar contra, né? Então você não vai viver uma sociedade, todos os homens não prestam, e chegar numa sala de aula e falar, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assado. Eu vivi um contexto de vida, o outro viveu outro, enfim, eu não tive um contexto de opressão patriarcal na minha vida. E mesmo que eu tivesse, eu não tenho essa mentalidade de que achar que todos os homens são opressores porque eles são homens, entendeu? Pelo simples fato de serem pais, por terem que ser cabeça de casa, enfim. E eu falei para ela, a gente tem que trabalhar junto, não contra. Aí ela ficou questionada. Sim. Quantos professores de história vão fazer ela pensar assim? Exatamente. A maioria vai fazer com que ela pense o contrário. Não, os homens são opressores e é uma sociedade patriarcal, a gente tem que lutar, porque a mulher tem que estar em tudo, tem que estar em todos os meios, em todos os trabalhos. E eu já falei, enfim, eu acho que nem todo trabalho é para mulher. Enfim, né? Mas não, porque a mulher precisa estar em todas. E eu não me considero machista, feminista, não por causa disso, porque eu acho que a gente tem que olhar a figura humana no sentido assim... Íntegro, né? Íntegro. Nós somos complementares. Né? Eu olho para o homem como um complemento da mulher e a mulher como um complemento do homem. Para mim, isso independente de uma mentalidade puramente moral, é da minha percepção humana ali. Né? É bonito isso, né? Porque a sexualidade divide a natureza humana entre homem e mulher, ao mesmo tempo une a natureza humana, né? Com certeza. Então ela serve para mostrar, num sentido teológico, né? Assim, a expressão de Deus através do homem e da mulher. Sim. Mas também, sobretudo, na união dos dois, como São João Paulo II diz, né? Na união, na comunhão, que essa expressão de Deus é mostrada de forma plena mais do que no indivíduo em si, né? Então essa complementaridade da sexualidade. É interessante falar isso por exemplo, falando da pílula anticoncepcional, né, que foi uma das bases ali da grande revolução sexual. Tem uma sexóloga na França, não sei se você já ouviu falar, Thérèse Argot. Não. E ela trabalha muito assim por buscar o natural também, no sentido do planejamento familiar, né? Fala, hoje em dia é o tempo do não agrotóxico, do natural em tudo, né? É até meio ideológico isso aí. No meio... Mas não se vê aquilo que é natural, que nós temos prontos,
e que pode ajudar na relação, né, no diálogo com o esposo, né, na responsabilidade com o corpo, com a natureza também. Sim. Ao invés de tomar hormônios ali prontos, né, sintetizados, poder me conhecer melhor, né, a mulher se conhecer melhor, ajudar o homem a conhecer melhor a mulher e entrar num diálogo entre eles. Então é interessante até porque realmente virou um comércio, mas também entrou na nossa cabeça, né, assim, já que a ciência evoluiu a esse ponto, por que se dá o trabalho, por que viver esse sacrifício, né, de se conter alguns dias, né? Ou se preocupar em se observar, porque vai exigir uma atenção da mulher, né? Já que eu posso tomar uma pílula e acabou com isso, né? O dar-se vai muito além do ato conjugal, né? É isso que é muito belo, por exemplo, no matrimônio, né? A gente tem essa graça de experimentar isso no matrimônio. O dar-se está muitas vezes também no conter-se. O dar-se está no respeito. Isso é uma coisa que nenhuma ideologia consegue explicar, né? Porque a gente não consegue colocar isso em ideologia. Não vai chegar, porque do feminismo, do machismo, do não sei o quê, não é isso. O respeitar, né, o tempo do outro, abstinências dentro do matrimônio, sacrifícios que nós vivemos muitas vezes que a sociedade não entenderia de maneira alguma isso, né? Porque ou se pensa que a vida matrimonial também é assim, a imposição, também dentro da própria revolução do sexo, né, essa revolução distorcida, essa coisa, o matrimônio é um lugar onde se pode tudo do jeito que for, da hora que quiser, de qualquer maneira. E o dar-se vai muito além disso, né, vai muito além disso. Não é, por exemplo, isso que o Davi falou, é muito mais fácil você se envenenar, se encher de anticoncepcional, viver, porque assim, eu lembro uma vez que eu estava conversando com algumas mulheres, que às vezes o pessoal pensa que só entre homens que a gente tem essas conversas assim, né? As mulheres. E me foi questionado por métodos, né, naturais. Então você evita filho. Não evito, eu faço um espaçamento, tal, né? Até pela saúde, né, de recuperação e tudo mais. Mas então você não faz toda vez que você quer? Não é assim. Não é assim que funciona, não é esse o processo. Isso para a sociedade, para a humanidade é um absurdo, né? Assim, até para católicos muitas vezes, né, Davi? É difícil de ser entendido, compreendido. Como assim, né? Eu já escutei gente falar, eu não consigo viver, porque você precisa se sacrificar muitas vezes, viver a continência e saber esperar, né? E ter dias lá bonitinho, contadinho. Enfim, não é evitar o filho, mas saber também, isso é um autoconhecimento profundo. E também quando a mulher está gestante, né? Tem todo um processo, dependendo do tipo de gestação, se tem algum risco para o bebê. E quantas coisas a gente escuta? Eu não consigo viver, eu não consigo viver. A vida fica em segundo plano. E a gente precisa realmente fazer a revolução do amor, né? Isso que São João Paulo II falava. Que é tão atual, né? Civilização do amor, Civilização do amor. Tudo que ele fala, né, nas catequeses da TDC, a gente vai pegando e é para hoje. E cabe tudo no hoje. Você vai ouvindo e fala, nossa, mas é isso. A gente precisa viver. O século XX ia ser evangelizado pela misericórdia, esse também tem que ser, né? Porque a gente precisa entrar nessa luta da contramão. Vem as informações, porque a gente chega num ponto que a gente se desespera diante do contexto. As escolas ensinam só o que é pior, existe um bombardeio ideológico nas crianças, nos jovens, é verdade, mas a gente precisa implementar dentro dos nossos lares essa civilização do amor para que o jovem esteja preparado. A partir daí, né, até uma vez eu conversando com o Carmadélio, e ele falava, né, a esperança está realmente naquilo que nós damos para os filhos, porque vai bater na nossa porta a pornografia, vai bater na porta dos nossos filhos, as drogas, vão bater na porta dos nossos filhos, os métodos contraceptivos, enfim, estou falando dessas coisas, mas tem ideologia de gênero e muitas outras coisas, né? Vai bater na porta deles, na nossa casa. Sim. E eles precisam estarem ali embasados, né? Consolidados em uma base realmente do amor, né? Porque hoje até o venerável Fulton Sheen, ele fala, né, que o amor não é libertar os impulsos simplesmente, porque a pessoa humana não é só impulsos, né? O instinto. O Papa João Paulo II fala isso também na Amor e Responsabilidade, né?
Não é só, o amor não pode ser embasado nos impulsos, Não né? não é aquela questão da zoologia que queria fundamentar tudo, né? Não pode ser, né? Assim, Não. mas somos mais do que isso, né? Somos, como você falava, né? As Somos mentalidades íntegros, freudianas, né? Exato, né? Que Isso também está ali e foram boas descobertas que foram feitas, né? A gente precisa juntar isso tudo. É interessante porque na Revolução Sexual teve esses grandes autores, né? Dos anos 60, 70 aí. Mas também até antes, né, que fundamentaram esses pensadores tudo desse vem tempo. lá do iluminismo, não tem como, né? Pois Século XVII para cá, o negócio... Mas assim, graças a Deus também nós temos pessoas como Viktor Frankl, que fala de responsabilidade, né? Sim. Que não era nem cristão, né? Como São João Paulo II e outros, né? Que conseguiram trazer assim esperança e um pensamento realmente livre, né? E sincero diante dessas realidades. Né? Sim, sim. Então, assim, como consequência, né? A gente não pode ver as consequências como uma grande avalanche de coisas ruins. Sim. As consequências também podem ser o despertar da sociedade para um novo olhar sobre isso. Sim. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que ações como essa aqui, tanta coisa que a gente tem visto, utilizar-se da mídia positivamente, né? O ensino, cursos e tudo mais, isso tudo é muito bem-vindo, porque também mostra um outro lado, abre os olhos da sociedade, abre os olhos dos jovens. Criou memória em nós. Cria memória. Então, assim, por exemplo, eu sou professora de história, eu estudei em 2 contextos de faculdade católica, mas que eram basicamente coordenadas por pessoas marxistas, entendeu? E que realmente elas tinham, isso era jogado em cima da gente, e aquela coisa, você não pensar dentro dessa caixa, você não é um bom professor, você não tem uma... E eu não penso dentro dessa caixa. Então, existem exceções. Né? Assim, a gente precisa ter essa esperança, né? De que nem todo mundo vai jogar veneno, né? Alguns vão adubar, né? Alguns vão querer fazer de outra maneira ali, né? O orgânico mesmo. Então é isso, eu creio que essa revolução tem consequências negativas, a gente tem experimentado, tocado, mas ela também nos acende uma luzinha para dizer o que pode ser feito para que isso não tome posse da sociedade e seja a última palavra. Então a gente precisa se alimentar, né? Se a gente não comer, a gente desfalece e se alimenta de coisa errada. Então tem que se alimentar, tem que ler, tem que se informar, tem que ir atrás, tem que rezar também, eu acho. Sim. E viver isso com esse olhar de esperança, né? Eu sou mãe de crianças pequenas, a minha filha tem 3 anos e meio, meu filho tem 4 meses, né? Você tem filhos pequenos, dá tempo, né? Mesmo expostos ao mundo, eu preciso fechá-los, eu preciso fazer com que eles experimentem com uma mentalidade nova, porque vai ter um ponto que não tem como segurar, né? Os filhos e simplesmente falar, olha, viva isso aqui, é isso aqui. Os nossos pais também tiveram essa preocupação, né? Sim. Os desafios do nosso tempo, né? Sim, enfim, a gente precisa prepará-los para o que virá, não isolá-los e formar homens e mulheres preparados para este mundo, né? Para este mundo, não para o passado, não para o futuro, mas para o hoje, né? Que a gente precisa entender isso. Porque não tem como mudar, né? Assim, essas coisas chegaram aconteceu, a história já aconteceu, exatamente. Isso que a gente fala, não existe si na história, ela já aconteceu, é fato. Fato histórico, a partir daí, o que a gente pode aprender, né? E melhorar. Como você disse, né? Teve um contexto lá atrás, né? Assim, não dá pra gente julgar essas pessoas, essa grande massa que fez parte desses movimentos, né? Sim. Talvez nem aqueles que escreveram sobre isso, é difícil julgá-los, né? A gente não está na história deles, o porquê eles chegaram a escrever isso daí, enfim. Mas, como você foi falando, gera uma memória, né? Assim, até a gente lembra das guerras, né? Como uma grande catástrofe aí do nazismo, né? Que hoje tem um museu, né? Tem lá Auschwitz, que a gente pode visitar e chorar com aquilo que a gente vê lá, né? E isso desperta na nossa cabeça, nossa, isso não pode acontecer nunca mais, né? Não deveria ter guerra nunca mais, né? Nunca mais, né? E tá tendo. Pois é. E hoje nós vemos, assim, realmente relacionamentos frágeis, pessoas muito ciumentas, né? Sim. Porque se baseia o amor muito ali no instinto inicial, né? Naquele... para saber se tem química, para saber se vai dar certo ali. E quando chega às provas da vida humana, não tem aquela solidez, né? Não. Fundamentada em outras realidades também da humanidade, né? E isso também pode ser uma das consequências, acredito que seja uma das consequências
essa relação puramente instintiva, né? Dessa liberdade, Sim, entre aspas. mal né? utilizada, né? É. A revolução sexual ela veio para, teoricamente, gerar uma liberdade maior, mas as pessoas estão perdidas, inclusive não se encontrando na sua própria sexualidade. Então, se fosse algo que fosse eficaz, né, teria resolvido o problema da sociedade, mas pelo contrário, o mundo está perdido. A gente tem um alto índice de jovens perdidos, e você vai hoje perguntar, existe o contexto até de pessoas, jovens que falam que são andrógenos. Eu não sei o que eu sou não sou homem nem mulher. Mas como assim? Eu não sei, eu não gosto de nada, eu gosto de tudo. Tá se formando uma sociedade frágil, né, nesse sentido, porque não tem forte as consequências, né, assim, a sua definição, o que eu sou, o que eu devo fazer, qual a minha razão de ser enquanto homem ou mulher no mundo, e gerando pessoas fragilizadas, né, isso que a gente precisa cuidar. É uma pena porque, tipo, eu não posso me identificar no meu ser, Puramente, naquilo que eu sinto, né? Puramente pelo sentir. Eu sinto, desejo por aquela pessoa ali. Isso me define. Então eu sou homossexual, né? Porque eu tenho um grande amigo, então, né? Eu gosto de abraçá-lo. Ixi, então acho que eu sou homossexual. Aí eu sou isso. E aí entra naquela crise, porque eu sou o que eu estou sentindo, né? E é uma grande crise existencial desse tempo mesmo, né? Entre os jovens, sim. né? E as pessoas querem respostas nos lugares errados, né? A família já não se tornou mais esse campo de resposta. Isso é uma consequência triste que a gente precisa realmente lutar para reavivar, né? Restabelecer esse seio familiar. E digo assim, para encerrar nessa questão, eu como professora, eu vejo, claro, tem uma grande responsabilidade do ensino, dos ambientes escolares, tudo mais, mas a base de tudo é a família. Sim. A base é a casa, a base é o ensinamento do cotidiano, a base é o pai que provê, que está presente, que leva o filho para passear, e vai, filho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Filha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É isso que faz falta. É o que, infelizmente, está se perdendo por N razões, parece que é errado, né? Você viver o cotidiano, a beleza do cotidiano parece errada. E é isso que salvaria a família, e não está tendo. Então é uma coisa que dá certo, né? Que a gente precisa mostrar para o mundo que dá certo, né? E claro, a escola tem uma grande importância, eu vou tirar a escola e tal. Ok, mas se a sua casa não está bem fundamentada, estruturada, isso vai gerar consequências ainda maiores. Eu falo isso como mãe, como esposa e como professora, né? E como consagrada também, enfim. Porque como professora, porque eu estou lá no meio e eu sei a diferença que é uma casa que é fundamentada na rocha e uma casa fundamentada na areia. Ou uma casa que não é fundamentada em nada, que nem tem. Porque eu conheço muitas casas que não tem nada, né? Quem é seu pai? Não sei. Né? Quem é sua mãe? Minha mãe nunca ficou em casa. Então é muito complicado. A gente precisa repensar. Será que é só o dinheiro, gente? A pandemia veio aí para isso, né? Para fazer várias pessoas lembrarem que tem casa, para lembrarem que existem relações humanas, que não dá para ficar só na internet, que isso está adoecendo a humanidade, que as relações têm que ser presenciais, físicas, né? E a conjugalidade, viver como algo santo, como sagrado, não como... Porque dá a impressão que nós, enquanto católicos, pregamos, né, uma distorção, o sexo é ruim, não... Gente, é uma bênção de Deus, né? Então, tudo isso. E pode ser bom, pode ser prazeroso, né? Para um contexto certo, exatamente. né? Que nem assim, eu vi um exemplo um dia do padre Paulo Ricardo que eu achei muito legal. Ele fala assim, você tem duas... Oh, meu Deus, você pode usar uma coisa assim ou assado. Eu vou querer usar o contrário, entendeu? Você pode usar aqui, você pode comer aqui e pode comer aqui. Não, eu quero comer misturado com sal, com veneno. Não quero isso aqui, não quero essas opções. Então a gente vai querendo inventar tanto, aumentar tanto a possibilidade por uma pseudo-liberdade que acaba tirando aquilo que é sagrado, aquilo que é bom. Né? Realmente bom, né? Para transformar em algo ruim no sentido de consequências destruidoras, amargas e infelizes, que está gerando uma sociedade fragilizada, jovens doentes e depressivos, né? Inseguros, né? Inseguros. Acho que é muito assim, o órfão geralmente é uma pessoa insegura, né? Uma criança órfã. E hoje talvez as pessoas, talvez você, com certeza você pode falar muito melhor disso, né? Os seus alunos, que não são órfãos na maioria,
mas que tem um certo sentimento de orfandade, né? Não se sentem amados, seguros, né? E por isso são inseguros, não sabem nem porquê, né? Mas tem uma insegurança, por isso vão pro lado da violência, vão pro lado de uma agressão verbal, sexual, né? Para se impor, né? Esse aumento da agressividade, né? Está cada vez maior entre os jovens. 2021 para cá, basicamente é isso. Violência, agressividade, não existe um controle, os jovens eles estão tão agressivos, não existe um controle, nem da parte dos pais, nem dos professores, não estão conseguindo se relacionar. Isso é consequência, é uma avalanche que está vindo, né? Lembro uma coisa que meu pai falou, quando ele era criança, minha avó teve muitos filhos, acho que teve 16 filhos. Nossa. Legal. E o meu avô não conseguia trabalhar, porque ele teve um problema de saúde muito sério, e a minha avó fazia tudo. Tipo, ela tinha que tirar leite, trabalhar cortando tronco. Ela teve um filho até com problema, porque ela teve que dar uma machadada na madeira e levou a machadada na barriga. Meu tio nasceu com especial, tal. Então, mas ela criou todo mundo. Só que todos os dias o meu avô estava lá, sentadinho, mesmo com os limites dele. Os filhos iam lá pedir bênção para ele, sentar, e ele dava conselho. Sim. Então a figura do pai nunca deixou de ser importante. Né? E as memórias do meu pai sempre são: meu pai era muito importante, às vezes minha mãe batia, mas meu pai nunca me bateu e eu respeitava muito ele. Sim. Então é muito legal isso, assim, de você ver que por mais que haja uma necessidade, não se distorce a família, não se desatou aquela questão, né, de importância de cada um dentro do seu lar, né? E é isso que a gente está sentindo falta hoje em dia. Eu faço essa pergunta, né? As pessoas que estão ouvindo, vendo, né, o que muitas delas são jovens, outras são jovens mais antigos. São os filhos da Revolução, alguns são netos e bisnetos da Revolução. Como é a figura da sua casa, da sua memória, né, do seu pai e da sua mãe? E quem era a sua professora? O que você aprendia? O que você levava para casa? Né? O que você aprende e o que você leva? É legal ter isso, até como comentário, né, do povo. Meu pai era essa figura aqui, minha mãe era essa figura aqui. Eu não tive pai, mas eu tive essa figura aqui. A minha mãe... Porque eu tenho alunos meus que os avós criam e eles têm a figura do avô como pai. Né? Nunca... O que salvou ali foi porque o avô era o pai, né? Então tem que ter, assim, a gente precisa reaver essa questão da família, porque a verdadeira revolução é essa. É a revolução do amor, é a revolução que permanece, né? Precisa ser uma escola pro amor, realmente, né? Um amor de verdade, um amor porque capaz senão a gente fica nas teorias e nas consequências negativas, e isso não muda. A sociedade vai ter que ser salva pela misericórdia e pelo amor. Só. Ponto. É isso. Até terminando já, né? Lembrei aqui de uma das frases dos escritos da comunidade de Shalom, do amor esponsal, né? Que fala o homem nunca terá paz se ele não tiver amor incondicional por Jesus, né? Ou seja, se ele não for inteiro, né? Íntegro ali no seu amor a Jesus, né? E isso também no sentido geral, talvez, da vida humana, né? No amor a Deus, ali na fé, mas também no sentido humano, do amor humano, né? Assim, de ser inteiro nas relações, não ser desfacelado. Enquanto ele se auto-satisfazer, ele não vai ser pleno. Exato. Ele se alegra no amor ao outro, no dar-se ao outro. É isso que torna o homem inteiro, né? A plenitude está nisso. Enfim. Michele. É isso aí. Muito obrigado, viu? Pela sua conversa aqui, né? Por tudo aquilo que a gente falou. Não dá para falar muito, né? Porque senão vai ficar muito longo aqui a nossa conversa. Muito obrigado a você também que assistiu, que ouviu até agora. Não se esqueça de compartilhar, né? De deixar aqui a sua curtida, de deixar o seu comentário também. E nos encontramos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.